cabelo que só tem progressiva, botox, tá? Então não tem coloração. Vocês estão visualizando um cabelo bem pretinho, né? O cabelo dela realmente é bem pretinho. Mas a gente já fez o teste de mecha. Deixa eu ver se eu localizo o teste de mecha aqui. Eu fiz até um story mostrando o teste de mecha dela. Ó, o teste de mecha dela tá aqui, ó. Deixa eu botar a câmera pertinho para vocês visualizarem o teste de mecha dela. Hoje é o artista aqui, não é nem eu, é o cabelo. Quero que vocês visualizem toda a prática sendo feita aqui, ó. Tá dando para ver o teste de mecha? Ó. Tá vendo? Então, o cabelo dela abriu direitinho, ó. Bem íntegro, de cima até embaixo, não teve diferença de tom. É um cabelo que ela é morena há muito tempo, então eu não vou querer clarear essa modelo demais até então, porque a proposta aqui é uma morena iluminada. E nós temos que levar em consideração que a cliente pode se chocar se a gente fizer uma execução de um trabalho e deixar essa cliente muito loira. E ela já era eu descolorindo, fazendo o teste de mecha, e ela já estava com o coraçãozinho, achando que ia ficar muito loira. Que toda pessoa que é morena, para fazer um clareamento, o maior receio dela é ficar muito claro e a pessoa não se identificar. Então a gente precisa usar aí do visagismo, ter o cuidado de não clarear demais esse cabelo, porque a cliente pode não se reconhecer na frente do espelho quando ela chegar em casa. E aí vai ficar um negócio muito chato, né? Então nós vamos fazer uma prática hoje de morena iluminada, tá? Nós vamos usar aqui uma técnica bem simples, que geralmente muitas pessoas já devem trabalhar dessa maneira. Não tem bicho nenhum de sete cabeças. A intenção desse mês de maio é falar sobre a colorimetria e já aplicar a regra na prática, porque eu acho que fica bem mais fácil das pessoas compreenderem, tá? Então eu tô fazendo aqui a técnica em diagonal, né? A divisão em diagonal de um lado e de outro, ó. Divisão em diagonal, tá vendo? Então não tem muito bicho de sete cabeças. Então, fazendo essa divisão em diagonal, eu vou eriçar esse cabelo, tá? Olha, eu venho alinhando esse cabelo bem firme, tá? E eu vou elevar um pouquinho esse cabelo, porque facilita a hora de eu fazer o meu eriçado, tá? Então, eu venho aqui, ó, e eriço esse cabelo. Gente, o cabelo selado, às vezes ele dá um pouco de dificuldade para você eriçar ele, tá? Então não precisa ficar forçando muito. Pega uma mecha que não seja muito grossa, porque senão você fica com dificuldade em fazer o seu eriçado, tá? Porque o cabelo muito liso, ele dificulta o eriçado. Se isso acontecer, você pode até usar o quê? Um spray de penteado, dá um jato de spray e vai facilitar o seu eriçado, certo? Kelly, esse spray não vai dificultar? Não, não vai dificultar, não vai gerar nenhum tipo de reação química, tá bom? Então eu fiz o meu eriçado, ó, tá aqui bonitinho, e a Tássia agora vai aplicar o papel, tá? Aplicou o papel, vai fazer o quê? A aplicação do pó descolorante. Nós estamos trabalhando com pó descolorante com OX de 20 volumes, tá? O OX de 20 volumes, porque uma morena iluminada, eu não quero abrir um grau de clareamento muito alto, é uma coisa basiquinha. Então, se eu chegar no fundo de clareamentos de 6 para 7, já tá bom demais, não precisa mais do que isso, tá? Na verdade, eu não quero nenhum fundo 7 aqui, na verdade, eu prefiro até trabalhar com altura de um fundo 6. Por quê? Porque a minha cliente é loira, morena há muito tempo, para que ela não fique impactada com o resultado, tá bom? Então, desfiei o cabelo, aplico e agora eu venho aplicando na minha outra mechinha, tá? A divisão é mecha na nuca em diagonal, tá? Mecha na nuca em diagonal.
E eu venho eriçando desde a ponta. Por quê? Porque eu quero muita buchinha. Eu quero muita sombra. Porque eu não quero gerar impacto para essa cliente não se achar muito loirona. Então, eu não quero deixar aqui um nível de clareamento muito alto, tá? Então, eu venho fazendo todo o meu eriçado já desde a ponta. Pode aplicar, tá? Por quê? Porque eu não quero fazer com que a minha cliente fique muito loira. Se eu eriço do meio para cima, eu já vou ter um nível de clareamento bem maior. Se eu eriço mais próximo ainda da raiz para cima, aí é que eu tenho mais intensidade de clareamento ainda. Então, eu não quero isso. Eu quero mais naturalidade, eu quero mais sombra, para poder gerar um contraste bem bonito com as mechas que vão ser clareadas, né? Que vão ser descoloridas, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá todo mundo ouvindo aí direitinho, né? Não precisa, não, muita gente chegando. Ó, sua irmã já tá aqui. Claudinha, Estudo Leila. Boa tarde, viu, meninas? Tássia. Então, aplica, depois vem com o papel e vai fazendo todo esse cabelo dessa maneira. Então, a meta aqui é um fundo de clareamento entre 6, no máximo um fundo 7. Então, eu fiz mechas na diagonal, agora eu vou vir fazer uma mecha aqui no meio, na horizontal, tá? Então, eu vou pegar aqui o meinho entre uma mecha e outra e vou fazer aqui o meu eriçado, tá? Eu vou deixar aqui, ó, uma sombra e vou eriçar aqui esse restante, tá? Lembrando que o cabelo da minha cliente é um cabelo selado e às vezes vai dar dificuldade da gente eriçar, tá? E aí a gente vai com calma, eriçando o cabelo da cliente, não precisa ter pressa, pra gente não machucar a cabeça da cliente, tá? Cabelo selado tem dessas coisas, a gente tem um pouco mais de dificuldade na hora da gente eriçar, principalmente se você vai pegar mechas mais grossas. Por quê? Porque eu não quero fazer muitas mechas, senão eu vou gerar impacto nessa cliente, tá? Então, a gente vai eriçando, encostando a buchinha. Eu vou deixar aqui até mais uma sombrinha para poder não deixar tanto clareamento. Vamos lá? Tirei ali 2 fitinhas para deixar ainda mais clareamento. E aí, quando a gente já tiver fundo de clareamento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Por quê? Porque, tá, você pode pentear assim, tá? Porque a gente precisa entender sobre justamente a colorimetria. Se a gente não entender da colorimetria, a gente não consegue fazer um loiro perfeito. Principalmente as morenas iluminadas. As pessoas têm mais dificuldade de fazer morena iluminada do que fazer blondes, loirões. Por quê? Por causa da colorimetria, certo? Então, vamos se atentar à questão do fundo de clareamento para poder a gente não perder o ponto. Se perder o ponto, perde totalmente, aí tem que devolver fundo, tem que reaplicar um bocado de coisas que a gente tem que executar para colocar o fundo de clareamento que a gente precisa, certo? Pode limpar mais aí para não ficar marcações. Boa tarde para você que está chegando. Então, eu fiz 2 mechas na diagonais, depois peguei mecha na horizontal, estou eriçando desde a pontinha, tá? Deixei 2 fitinhas
para deixar ainda mais sombra nesse cabelo. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, assim. Pronto, só para não gerar marcação. Bem aplicadinho, gente. Olha, a Tássia tá aplicando produto de maneira bem generosa. Não é para ficar economizando produto. Por quê? Porque o cabelo da minha cliente é selado. Eu tenho que ter uma boa distribuição. Tem que ter bastante produto. Senão, vai fazer o quê? Vai ficar aquele cabelo que abre de um pouquinho mais em cima, menos embaixo. Então, a gente precisa realmente espalhar bem, abrir bem a mecha, reaplicar direitinho, se preciso for, deixar as pontinhas bem aplicadas, porque senão o cabelo abre de maneira muito manchada, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer uma mecha bem aplicada. Então, essa hora aqui é uma hora primordial, a hora da aplicação, porque realmente o cabelo tem que ser bem aplicadinho, tá? O cabelo dela é selado e é muito escuro. Não é colorido, é um cabelo natural, mas é muito escuro. Então, realmente, a aplicação tem que ser feita bem feita, né? Tem que estar bem aplicado. Então, aqui eu vou agora fazer outra mecha na diagonal, tá? Mais uma diagonal. Dos dois lados. Dos dois lados, certo? Eu já faço de um lado e já faço do outro, que é pra mim não deixar uma mecha mais grossa e depois eu não conseguir fazer a mesma grossura de mecha do outro lado. Então, eu já tiro a do lado direito e já tiro a do lado esquerdo, certo? Ó. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar aqui mais uma sombrinha, vou deixar aqui mais uma sombra, vou dividir aqui, ó. Vou dividir, vou deixar aqui de sombra e vou eriçar essa parte de cima, ó, certo? Eu vou eriçar essa parte de cima. Cássia, eu quero aquela escovinha do penteado. Você pega lá, por favor. Aqui tá lá. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui também uma opção para vocês eriçarem o cabelo do cliente. Porque cabelo selado é difícil de eriçar, né? Boa tarde. E aí eu vou mostrar também para vocês uma opção. Ao invés de eriçar com pente, vocês também podem estar eriçando com essa escovinha aqui, ó. Não sei se vocês já viram essa escovinha de penteado, tá? Então, vocês também podem estar eriçando o cabelo da cliente de vocês com essa escovinha, ó. Ó, ó. Ela vai levar o cabelo de vocês, tá vendo? Então, ela vai fazer com que vocês façam um eriçado em cabelo selado com mais facilidade. E aí, depois você vem com o seu pente e alinha. Porque o pente e os dentes é bem fininho e às vezes você tem dificuldade de eriçar. E a escova com a cerda mais durinha, você vai conseguir eriçar de maneira mais fácil. E depois você vem com o pente e você alinha esse cabelo. E aí eu vou tirar aqui embaixo, mais uma fitinha, mais uma fitinha. Ó. E aí venho limpando aqui para que a Tássia coloque o papel. Pode passar pro lado de cá, Tássia. Lá. E aí eu só seguro aqui meu eriçado para ela aplicar, tá? Boa tarde, Patrícia. A aplicação bem certinha, com uma quantidade de produto mais generosa, porque o cabelo da cliente é selado e é muito escuro, tá? O cabelo dela é selado e é muito escuro. Então, se a gente não aplicar da maneira certa, vai ficar muita mancha na hora que o cabelo vai sendo descolorido. Então, a gente precisa aplicar bem para poder o produto penetrar. Lembra que a gente tem aqui um fator que é
o selante, né? A progressiva que ela faz. Então, ele já gera ali um bloqueio dessa permeação. Então, a gente precisa realmente espalhar bem o produto, como o Tássia tá fazendo aqui, ó. Espalha bem, abre a mecha, deixa a mecha no papel, a mecha aberta. Não deixa a mecha ficar junta. Por quê? Porque senão você gera reação exotérmica. E aí, às vezes, pode inchar o pó descolorante. Então, deixa a mecha realmente bem abertinha, certo? E quando chega aqui perto da buchinha, a gente começa a pentear com o pincel mais em pé para não gerar marcação. Pode esfumar mais aqui, Tássia. E aí nós vamos trabalhar com um fundo entre 6 e 7 no máximo. Eu quero ainda um fundo 6 para a nossa morena não ficar muito assim impactada, se achando muito loira. Já aconteceu com vocês de fazer uma morena e ela se achar muito loira e no outro dia ela chegar no salão e dizer: ai meu Deus, eu tô muito loira, eu não quero. Tá bom. Eu quero ficar menos do que isso porque eu tô achando que tô muito loira. Já aconteceu comigo, eu acredito que isso já aconteceu com muita gente, né? Então, vamos cuidar e não deixar as morenas, que já são morenas de muitos anos, muito loiras, porque senão vocês podem ter que repetir esse trabalho. Ó, eu vou usar a minha escovinha novamente, então eu elevo o meu cabelo, que vai facilitar o meu eriçado, tá? Ó, eu elevei aqui. E aí eu venho, encosto a minha buchinha lá, e depois eu venho com o meu pente, só terminando de ajustar o meu eriçado, que fica mais fácil por causa do selante, né? Do cabelo muito selado. Então, eu passo a minha escovinha, e aí a minha escovinha já empurrou boa parte desses fios, e aí depois é que eu venho com o meu pente limpando a minha mecha, como vocês estão vendo aí, ó. A mecha limpinha, tá vendo, ó? E aí eu vou tirar aqui uma fitinha, 2 fitinhas. E aí minha mecha vai ficar assim, ó, 3 fitas, ó. Tá vendo? E aí eu venho aqui e aplico o meu pó. Pode baixar a mão, tá? Isso aqui fica mais fácil. Boa tarde para você que tá chegando aí. Espalha bem, sem fazer muita economia. Não é para desperdiçar, colocar produto em excesso, mas você tem que sentir que realmente o cabelo tá todo, né, bem aplicado, para você não ter que ficar fazendo muito repasse, tá? Porque senão a gente precisa ficar repassando esse cabelo e o repasse toma tempo, né? E aí a gente precisa otimizar o tempo. Então, eu fiz 2 mechas na diagonal, na parte de baixo. Depois, fiz uma horizontal. Agora, eu fiz novamente 2 mechas na diagonal. Tá? Então, pode só eriçar mais aqui. E agora nós vamos fazer mais uma mechinha. Gente, eu vou fazer aqui novamente a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo, tá? 2 mechas diagonais e agora eu vou fazer uma mecha horizontal, certo? Aqui tá o teste de mecha dela, ó. Vou mostrar pra vocês. Gente, cabelo selado é o cabelo da realidade do dia a dia, né? Geralmente as pessoas fazem mechas em cabelos que não são selados para fazer live, para fazer aulas, né, eventos, mas fica até difícil da gente encontrar hoje em dia um cabelo que não foi selado, é muito difícil.
Nós temos aqui o teste de mecha dela, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ó, o teste de mecha dela aqui, tá vendo? Eu vou até separar esse teste de mecha, porque ele já tá no ponto que eu preciso. Se eu ainda for descolorir ele, ó, tá vendo? Não vai dar legal, vai ficar mais claro ainda. Então, na hora de passar aqui o pó, eu vou separar aqui. Vou pegar a minha escovinha. Por que eu tô usando essa escovinha? Porque é melhor para mim eriçar um cabelo extremamente selado, como é o dessa nossa modelo aqui hoje, ó. Tá? Então, eu já empurro uma quantidade, facilita, e depois eu venho com o meu pentinho normal, só concluindo aqui o resto do meu eriçado, alinhando o meu cabelo, encostando melhor lá a minha buchinha, deixando a minha mecha limpinha e venho fazendo aqui o meu trabalho. Então aqui eu vou tirar, ó, vou tirar essa fita mais larga, que é o teste de mecha que eu fiz dela aqui, que eu não quero clarear mais esse teste de mecha. Então eu vou excluir ele aqui, ó, tô excluindo, tá? E vou tirar uma outra fita aqui, tá? E aí eu vou ficar com 3 fitas para colocar no descolorante, tá? Pode baixar a mão. Boa tarde para você que está chegando. Nós estamos no mês de live da colorimetria. Então, nós hoje estamos fazendo mechas na prata.